Olá pessoal, dando continuidade ao nosso pequeno curso de Dreamweaver, vamos agora começar com configurar a nossa visualização através do CSS, ou seja, vamos definir o design da nossa página. Lembrando que isso aqui é só um exemplo simples para que a gente possa trabalhar aí as propriedades do CSS. A primeira coisa que você precisa fazer no Dreamweaver para criar um CSS é vir nessa aba de CSS Design. Então, caso o seu não esteja configurado da mesma forma que o meu, você pode procurar aí na sua área de trabalho o CSS Design. A primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui em Origem, clica aqui nesse sinalzinho de mais, vem aqui em criar um novo arquivo CSS, clico, ele vai abrir aqui essa caixinha aqui, esse formulário. Aí então você vem aqui em procurar do arquivo URL, pode deixar marcado aqui como link mesmo. Importar seria se você já tivesse um arquivo CSS, você importaria para o seu projeto. Eu vou deixar como link, venho aqui procurar. Aqui eu já tenho uma pasta com o nome CSS, e aqui eu tenho um estilo, isso foi que eu já tinha criado, mas no caso a gente vai criar aqui o nome, digitar o nome do nosso CSS. Eu vou pôr aqui como estilo, por exemplo, para lembrar que ele cria um arquivo de estilo, é algo à parte do site, mas também poderia ser criado dentro do próprio cabeçalho da página também, o que não é muito indicado, mas é uma alternativa. Porém, eu vou usar aqui arquivo externo porque eu posso definir essa mesma configuração para outras páginas e manter aí todo o design do site e manter aí todo o design do site. Vou salvar aqui, vou substituir porque eu já tinha criado um ali para testar. Em caso de vocês não vai pedir isso, é lógico. Vou clicar aqui em OK, cliquei, e agora note que aqui já tem o meu estilo.css. Bom, a questão do CSS, nós temos aqui a origem, que foi o arquivo que nós criamos. Todos os CSS dos arquivos ficaram aqui com os seus respectivos nomes. Aí você pode ir alterando, caso você, não sei, tenha dois arquivos CSS. Aí você pode ir alternando aí de estilos. E nós temos também aqui o Media, que ele serve para fazer com que o seu site se comporte aí de uma maneira diferente de acordo com o tamanho do dispositivo. Maneira diferente que eu quero dizer é tamanho da cor. O tamanho da cor foi boa. Tamanho da página, cor da página, tamanho da fonte, cor da fonte, todo tipo de CSS existente. Aí você pode determinar um tamanho de tela, e quando você navegar com o dispositivo, digamos assim, vamos dizer, quando você navegar com um dispositivo abaixo de 480 pixels, aí ele vai esconder algumas coisas da página. Tudo isso a gente pode configurar aqui no Media. Isso aqui serve para a gente tornar o nosso site responsivo, para falar a verdade. É lógico que hoje em dia tem muitas ferramentas por aí, como o Bootstrap, que ajuda bastante e você quase não precisa configurar essas coisas, mas a gente vai ver também um pouco dessa questão. E nós temos aqui os seletores, que os seletores são o que vai definir onde a gente vai aplicar aí as nossas regras do CSS.
e temos as propriedades, que serão as propriedades do nosso de cada seletor. Então, para a gente não ficar tão apegado assim às explicações, vamos para a prática. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir aí o CSS das nossas divs. Lembrando que aqui nós temos a div container. Você pode vir aqui e selecionar, que é o mais indicado, é lógico, que já seleciona toda a minha div. Mas antes eu vou fazer o seguinte: tem uma coisa que você sempre tem que fazer. Como você pode ver aqui no Dreamweaver, ele gerou aqui um espaço entre uma div e outra, e eu não quero isso. Então, para resolver aqui essas questão de espaçamento, a gente tem que vir aqui no seletor, clica aqui no sinalzinho de mais e nota que no seletor vai sempre aparecer onde o meu cursor tá marcado. Por exemplo, estava marcado aqui no meu menu. Então noto que ele já criou para mim aí um cabeçalho LLI. Isso significa o quê? Que eu vou querer formatar o meu cabeçalho. Isso significa que eu vou querer formatar a minha lista não ordenada que está no meu cabeçalho com ID. Essa questão do ID também é bom que a gente saiba diferenciar aí ID e classes. Por exemplo, quando eu defino um ID, eu estou definindo apenas para um elemento um nome diferente. Por exemplo, se eu aplicasse uma classe, eu poderia aplicar aqui uma classe para esses três elementos aqui, por exemplo, cabeçalho, conteúdo e rodapé. Se eu definisse, eu poderia definir três classes iguais aqui. E o ID é para que você defina aí nomes únicos para cada elemento do site. Eu não só posso aplicar um ID a minha div, mas como também a qualquer elemento aqui do meu site. Isso vai servir para que eu possa aplicar o CSS, por exemplo, em um único elemento. Aí quando eu quero formatar um grupo, por exemplo, parágrafos, eu já posso definir isso tanto para um elemento único. Por exemplo, esse menu aqui do nosso cabeçalho, eu posso definir apenas uma classe que está dentro desse cabeçalho. Mas isso a gente vai vendo aí no decorrer do curso. Então vamos para a prática. Eu vou formatar aqui primeiro o nosso div container. Então você pode vir aqui, não sei se a configuração da sua área de trabalho está assim, mas eu vou vir aqui na div container, que é a primeira div que nós criamos, que está envolvendo todo o site. Então quando a gente clica aqui, notem aí que já seleciona todo o meu site. Deixa eu apagar isso aqui porque a gente já voltou aqui. Bom, aí então eu vou clicar aqui no meu seletor, em seletores, cliquei no botãozinho de mais e notem aqui que ele já criou o meu container. E esse asterisco, esse jogo da velha aqui, ele significa que eu estou aplicando isso apenas a um elemento que é o ID. Isso aqui significa que vou chamar de ID mesmo, que eu já estou acostumado. Então isso aqui significa que é a ID do site. E eu estou aplicando isso ao ID container. Ou seja, essa formatação que eu vou fazer aqui, isso vai ser aplicado ao container e não a todo o meu site. Então, como eu tenho aqui o nosso container, então note que aqui abaixo aparecem as propriedades. E uma coisa bem interessante do Dreamweaver é que ele já separa aqui por categorias, por exemplo, layout, texto, borda, fundo e mais, que são coisas extras aí que vai aparecer para você. Então eu tenho aqui layout,
No layout, nós temos aqui o width. Não sei se a pronúncia é dessa forma, mas vocês podem ver aí no vídeo. Então a primeira opção é o width, que é essa que define a largura. E no Dreamweaver até ele já dá até uma pequena dica aqui, é definir largura. Então não tem muito segredo essa questão, porque ele vai dando uma dica aí para você para que serve cada propriedade dessa. Então a largura eu vou pôr aqui como automático, mas eu poderia definir, por exemplo, uma largura fixa também, como pixels, e várias outras unidades aí, porcentagem. Poderia botar 100% também, que funcionaria, mas eu vou pôr aqui como, ou melhor, eu vou pôr como porcentagem. Tem aqui porcento. E eu vou definir a largura dele com 100%. Ou seja, ele vai englobar toda, não englobar aí toda a minha página. Vou apertar o Enter. E algo também que eu acho que eu esqueci, que eu comecei a falar com vocês e acabei prosseguindo, é a questão do espaçamento. Então me desculpem, eu vou ter que criar aqui um seletor para resolver esse espaçamento aqui. Eu tenho uma div e outra. Então para resolver esse problema do espaçamento, a gente pode vir aqui no seletor e digita aqui o asterisco. Então isso vai fazer aí com que a gente aplica isso a todo o conteúdo do site. Deixa apenas o asterisco mesmo, isso vai resolver o problema do espaçamento. É lógico que a gente vai ter que definir aqui. Então, definir o asterisco, certifica que ele está selecionado e não o container. Aí você tem que vir aqui em margem, clica nessa corrente aqui, lembrando que isso aqui é em layout mesmo, desce aqui as propriedades. Deixa eu tentar ganhar um pouquinho mais de espaço aqui, já que eu não vou utilizar essa ferramenta de cima. Origem, isso é uma questão das propriedades aqui. Pronto, tá bom. Então tá selecionado aqui o asterisco. Eu venho aqui em imagem, marco aqui essa correntezinha. Essa corrente serve para definir o mesmo valor para todos os lados. A margem também é uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui ele não dá também nenhuma dica assim clara. O margem serve para você deixar aí um espaçamento externo fora do meu elemento. Aí então eu vou aqui clicar nessa correntezinha. Então o que eu digitar aqui ele vai aplicar aí para os quatro lados. E a margem eu vou deixar como 0. Digitei 0, note que dos quatro lados aí ficou com 4 pixels. Defini aqui, então note que aqui já não tem mais aquele espaçamento aí entre um e outro. E também por garantia eu vou definir o padding, que o padding seria espaçamento interno. Na minha div, se eu definisse um padding aqui, ele ia afastar toda a nossa página. Ia afastar desse conteúdo. Aqui nesse elemento a gente não vai nesse seletor a gente não vai deixar espaço interno, mas quando a gente começar aí a cabeçalho o conteúdo e rodapé, a gente vai ter aí um pequeno espaçamento interno para afastar aí dos cantos do nosso navegador. Bom, o pad eu vou definir como 0 também. Pronto, então está resolvido aí a questão desse espaçamento. Então certifique sempre de fazer isso antes, eu havia esquecido, para que você não tenha aí um problema em relação a espaçamentos. Isso aqui já resolve. Nunca esqueça de fazer isso antes de começar o seu projeto. Então vou voltar aqui para o seletor container. Isso aqui também é bom do Dreamweaver, você pode selecionar aí os seus seletores
Então aqui nós definimos 100% para a largura, e a altura nós vamos definir aqui como alto, ou seja, vai se ajustar aí de acordo com o tamanho do cabeçalho, do conteúdo e do rodapé. A questão de mini width, mini height seria largura mínima, altura mínima. Então você pode definir aí o tamanho mínimo que seu site terá. Por exemplo, eu posso definir que ele não vai ficar de forma alguma abaixo de 480 pixels. Isso aí ajuda também em alguns elementos que a gente vai aplicar. O restante a gente vai vendo aí quando a gente for aplicar alguma coisa no menu. Então passei um pouco mais, vamos direto para o que é preciso apenas nesse container. Conforme a gente vai no desenrolar do curso, a gente vai aprendendo aí um pouco mais sobre essas outras ferramentas que a gente também vai utilizar, é lógico. Então, no container nós vamos botar o float aqui como left. O float, como o nome já diz, é para flutuar, então isso vai ajudar aí no alinhamento do nosso site. Então defina aí float como left. Pronto, foi aplicado. E na questão do container é só isso mesmo. Eu vou salvar aqui. Bom, então a gente vai ficando por aqui. E no próximo vídeo a gente começa a definir aí o estilo do nosso cabeçalho. Então se gostou, curta, compartilhe e ajuda a compartilhar o nosso canal. E até a próxima.